Tudo bem? Segundo ano, aqui professor Anderson Marques de Geografia, para a gente dar sequência nas nossas aulas, nas nossas videoaulas, né? Galera, é o seguinte, na aula passada a gente encerrou a questão dos blocos econômicos e aí já avançando para a apostila 2, não sei se vocês já possuem essas apostilas, mas a gente tem que tocar o barco, né? Uma vez que o segundo bimestre já está batendo na porta. E aí eu quero falar para vocês agora da matriz de transportes. Transporte é a pegada da minha frente daqui para frente. E vamos tentar fazer uma análise bem profunda, bem interessante sobre o transporte na realidade mundial e na realidade brasileira também. E aí eu começo mostrando aqui na imagem alguns dos modais, né, representados por seus respectivos veículos: o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o hidroviário, o aéreo e uma mercadoria aqui simbolizando tudo isso, tá? É bom falar que, além desses transportes que a imagem cita, existe o dutoviário, que é por meio de tubulações. E aí, ao longo das próximas semanas, a gente vai falando de todos eles, ok? O que é matriz de transportes? Para que serve? Por que é importante? Vamos lá? Atualmente é possível que o desenvolvimento econômico e social de qualquer território depende da intensidade, da densidade e da qualidade da rede de transportes. Eventualmente, você vê jornal e escuta alguém falar que o custo Brasil está elevado. Esse custo Brasil está associado ao transporte de mercadorias, desde a origem até o destino. Para vocês terem uma ideia, nesse final de semana eu andei 1.200 quilômetros mais ou menos na BR-153. E eventualmente eu me deparava com caminhões carregados de soja. Já começamos assim, ó, soja não é um produto adequado para ser transportado em caminhão. Dada a quantidade da safra que é produzida, e isso geralmente vai para porto, porque soja geralmente é para exportação, se você coloca em caminhão, você tem que fragmentar em várias unidades, porque a capacidade de carga de caminhão é pequena. Isso faz com que você tenha que multiplicar pelo tanto de caminhão que você vai usar para transportar uma safra, tem que multiplicar pelo número de motoristas, de seguro de PVAT, de pneus que são utilizados, de revisão no veículo, enfim. Sem contar que, na medida que eu alinhava ali atrás do caminhão de soja, eu percebia que soja caía no asfalto e pulava no carro. Talvez vocês já viram isso também. E eu ficava ali pensando, se esse caminhão está andando, sei lá, 1.000 quilômetros, ele deve perder 30% da carga inteira, porque a soja segue derramando. Então, assim, ó, o transporte ideal para aquilo ali seria hidroviário ou ferroviário, porque aí vai tudo de uma vez só, né? Então, quando a gente pensa em matriz de transportes, a gente tem que pensar nessa questão aí, na intensidade, na densidade, na qualidade da rede. Se esse caminhão que eu falei passa em muito buraco ou muita oscilação no asfalto, vai derramar mais soja do que o normal, né? A matriz de transporte de um país corresponde, portanto, ao conjunto dos principais modais utilizados para transportar mercadorias e pessoas. Aí, pensando na relação custo por transporte por modo, na comparação com a ferrovia, eu posso falar para vocês que a dutovia tem um custo menor do que a metade do custo ferroviário. A hidrovia idem, compatível com a ferrovia. A ferrovia está aqui empatada, né, porque é a referência. Se eu pensar no transporte rodoviário, ele é quase 5 vezes mais caro do que o transporte ferroviário. E o aeroviário, lógico, aí é outra pegada, porque a prioridade do aeroviário é velocidade, né? Ele é mais de 15 vezes mais caro do que o ferroviário. Consequentemente, para países com dimensões continentais, grandes distâncias para grandes volumes, o transporte rodoviário por via terrestre, lógico, ele é o pior de todos. O ferroviário, ele é o melhor de todos. Se essa mercadoria for
flexível, como água, por exemplo, como água não, né? Líquido. No caso aí, petróleo, álcool, se ela for gasosa, aí a dutovia é melhor. A hidrovia vai esbarrar na questão de existirem rios navegáveis disponíveis, né? Mas enfim, a aerovia, como eu falei, ela vai priorizar a velocidade. Para obter a melhor matriz, considera-se principalmente, primeiro, condições naturais, relevo, hidrografia, principalmente. Eu posso pensar em condições climáticas para algumas situações específicas, como a aerovia, né? Ah, por que o relevo é importante? Imagina só, a ferrovia ela tem trem de ferro e trem de ferro não sobe, não desce, e ele tem que andar sempre no mesmo nível. Aí o trem topa com uma grande montanha. Ou você vaza a montanha por meio de túneis e o processo é caro, ou você tem que contornar a montanha inteira, aumentando a distância, por exemplo. Pensar em transporte hidroviário em lugar onde quase nunca chove também é problemático. Então o clima vai acabar influenciando aí também, mas principalmente relevo e hidrografia. A distância a ser percorrida é de se considerar também o tipo de carga a ser transportado. Como eu disse na página anterior, se eu vou transportar grande volume de commodities, sejam eles agrícolas ou minerais, o ideal é que isso seja feito por ferrovia se forem longas distâncias. Claro que daqui para Goiânia não compensa, né? Mas enfim, o tipo de carga é importante também. Aí eu quero colocar para vocês aqui algumas imagens. A primeira da necessidade de furar túnel em relevo, aqui para o transporte rodoviário, certo? Aqui, a lógica da importância do transporte aéreo e hidroviário quando ele é intercontinental, já que basicamente não tem como ir de outro jeito, a não ser com avião ou com navio. Se forçar a amizade, pessoal, dá. Existe, por exemplo, o Eurotúnel, que liga Paris a Londres, que é uma ferrovia que passa no fundo do mar, entende? Mas Paris-Londres é pertinho, né? Coisa ali de 800 quilômetros mais ou menos. Imagina você fazer uma ferrovia dessa no fundo do mar de 10 mil quilômetros. Aí é mais complicado, né? Para quem nunca viu esse tipo de embarcação aqui, o nome dele é chata. É simplesmente uma plataforma onde você vai colocando ali a mercadoria, tem um rebocador que puxa e está tudo certo. Bom, modais de transporte. Competição ou complementariedade? Quando você pensa em modais, você pensa em vias, né? Hidrovia, ferrovia, aerovia, rodovia, dutovia, enfim, elas competem ou elas se complementam? Essa é a pergunta. O princípio da complementariedade da matriz de transporte é aquele em que se busca o maior equilíbrio entre cada modal, considerando distâncias, considerando a origem, o destino e a mercadoria que tem que ser transportada, como eu falei na página anterior. Aí, nesse sentido, tem aqui um outro gráfico que eu extraí do livro, chamado Custos de Transporte de Carga segundo as distâncias. Olha só, galera, no caso de transporte rodoviário, quanto mais aumenta a distância, mais fica caro. Se fosse chegar no limite do gráfico, seria isso aqui, ó, ascendente total. Quando é o transporte ferroviário, que é o vermelho, e ele já começa no patamar mais acima, né? Em curta distância ele é caro, mas em longa distância ele já compensa muito mais do que o rodoviário. E no caso do hidroviário, é o mais barato de todos aqui na comparação. Uma longa distância, uma pequena variação do custo desse tipo de transporte. Então, eu tenho que pensar o seguinte, meu país é grande, ele tem muitos rios disponíveis, eu vou transportar mercadorias em imensas quantidades e baseado nisso você vai e faz a opção. Eu quero levar, por exemplo, 30 toneladas daqui para Goiânia. Aí é o rodoviário, porque a distância vai ser pequenininha, o custo não vai aumentar tanto. Eu quero levar, sei lá, querosene para abastecer os geradores de energia na Amazônia, já que as redes não chegam lá.
Aí eu tenho que fazer isso por hidrovia, se eu tiver via disponível, né? Lógico, rio navegável, litoral, enfim. Se não tiver, o ideal seria fazer por ferrovia, porque aí leva tudo de uma vez só, a via exclusiva e tal. Aqui no caso do Brasil é feito por hidrovia, contorna-se todo o litoral brasileiro, entra-se lá no porto de Belém, e aí entra pelo rio Amazonas afora e chega lá nos rincões da floresta. A multimodalidade, vamos lá, ela tem que ser entendida como a integração entre os modais. Tá? O que é? Transporte multimodal de cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade de um único operador de transporte multimodal, um OTM. Então pensa assim, ó, eu quero exportar a minha soja de Jataí, em Goiás, pelo porto de Itaqui, no Maranhão. Bom, de Jataí até aqui, a única perspectiva para chegar com essa mercadoria é por rodovia. Show de bola. Só que vocês já viram que quanto mais distante, mais caro fica o transporte rodoviário, certo? Chegou aqui, carrega ali no Porto Seco, entra na Ferrovia Norte-Sul e vai parar lá no Porto de Itaqui, no Maranhão. Então eu fiz o modal rodoviário e passei para o ferroviário. Aqui houve a integração. Quando chegar no porto de Itaqui, no Maranhão, eu carrego o navio e mando isso pelo modal hidroviário. Aqui eu tive uma integração. Concorda comigo? Mas eu poderia falar em competição? Poderia também, olha só. Se todo mundo começar a utilizar a Ferrovia Norte-Sul como recurso para ter acesso ao norte do país, o Maranhão é região nordeste, né, mas na direção norte do país, o que vai ser do companheiro caminhoneiro? Porque esse que vai perder emprego, concorda comigo? Então, sobre esse ponto de vista, existe também competição. Mas, diante da perspectiva de custo para o empresário, para quem vai executar o transporte, a multimodalidade ela é complementar, certo? Em vários países do globo, esses três modais, hidro, rodo e ferroviário, atuam em conjunto, de acordo com a distância que tem que ser percorrida, lógico. E aí, galera, a tecnologia, ela permitiu com que qualquer tipo de mercadoria pudesse ser transportada, seja ela perecível ou não. E aí, para o que você quiser transportar, para o gosto que for, que tiver que ser contemplado, existe modal hoje. Eu quero mandar orquídeas para uma exposição de orquídea na Tailândia. Eu vou mandar de navio? Não, porque vai perecer. Eu posso mandar de avião e a coisa acontece. Eu quero importar uma frota de automóveis da Alemanha para o Brasil. Eu não vou trazer isso de avião, concorda comigo? Não tem essa urgência toda. Aí eu trago de navio. Chegou no litoral brasileiro, vai ter que entrar em caminhão cegonha e utilizar-se de rodovia para chegar até aqui. Ou, se for possível, por ferrovia, enfim, aqui eu tenho complementariedade também. Ok? Complementariedade. Os transportes no Brasil, a gente não vai falar assim especificamente de cada transporte no Brasil nessa aula, mas só para ter uma noção da nossa realidade. A nossa matriz ela é considerada inadequada, ineficiente. Faltou planejamento aqui, né? De cara você pensa assim, ó, um país grande que nem o Brasil. Por tudo que nós já falamos, deveria ter optado pelo transporte rodoviário como principal elemento de sua matriz viária? Nunca, nunca. O Brasil tinha que ter privilegiado, já que é um país exportador de muitas commodities agrícolas e minerais, deveria ter optado pelo ferroviário por terra e pelo aquaviário, considerando que nós temos. Aí você pensa em hidroviário, né? Considerando que nós temos um litoral totalmente navegável, nosso litoral não é cheio de reentrâncias, baías, golfos, penínsulas, enfim. E nós temos grandes rios navegáveis que nos dão a perspectiva de integração norte, sul, nordeste, e lógico que isso vai depender de construção de eclusa, e depois eu mostro o que é eclusa para vocês, construção de canais de ligação, mas enfim, temos grandes rios navegáveis, o Rio Araguaia,
o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, Paraná, Paranapanema, Tietê, enfim, a nossa perspectiva hidroviária não é ruim, falta integração, né? Aí eu quero fazer uma comparação e uma análise da matriz de transporte de cargas no Brasil. Esse gráfico ele é de 2010, eu extraí ele do livro, tá? E essa tabela não, essa aqui eu busquei na editora Abril, na revista Exame. Vamos lá. A nossa matriz deve ter mudado um pouquinho, mas muito pouca coisa disso aqui, tá? 58% do transporte de cargas ela é rodoviário. Já falei para vocês, é mais caro, não é adequado, enfim, mas é 58%. O Brasil é um país rodoviário. Teve presidente aí do passado, tipo Washington Luiz, que falava: governar é construir rodovias, né? 25% é ferroviário. E isso aumentou, sobretudo, com a lógica da Ferrovia Norte-Sul, que em 2010 não estava ainda inaugurada. Então, se teve alteração aí, alteração na oferta da possibilidade ferroviária vem com a Ferrovia Norte-Sul. Mas nós estamos aqui, aonde tem como que eu vou dizer, o principal pátio de manobra da Ferrovia Norte-Sul, e a gente vê que a coisa não é movimentada. Né? Lá para o norte afora, Tocantins afora, a gente até vê algum movimento, muito pequeno, mas vê. Aqui é mais raro, né? Geralmente os trens de ferro, eles vêm até o Porto Seco só. Mas enfim, 25% ferroviário. Hidroviário 13%, aéreo 1%, rodoviário 3%, enfim. Esse nosso modelo de matriz de transporte de cargas no Brasil, ele é altamente danoso ao meio ambiente. Por quê? Porque o rodoviário, ele é o que mais emite CO2, que é gás estufa, essa coisa toda. Como seria uma matriz equilibrada? Porcentagem total de carga transportada por modal. Para nossa lógica, uma matriz equilibrada seria rodoviário, 33%, ferroviário, 32%, aquaviário, 29% e outros 6%. O que nos leva à conclusão de que a coisa aqui está muito desequilibrada, está muito fora do que é o ideal. Mas, por falar em ideal, existe um programa na União Europeia chamado Programa Marco Polo. Esse programa faz parte de uma espécie de planejamento estratégico do ponto de vista ambiental, logístico, econômico, para fazer a coisa caminhar bem. Antes de falar dele, eu imagino que vocês possam perguntar, tipo assim, mas os países europeus são desenvolvidos, eles não traçaram estratégias adequadas no passado para explorar a matriz de transportes da forma certa? Pessoal, a gente tem que lembrar que até o advento da União Europeia, cada país traçava a sua estratégia. Uns priorizavam mais a hidrovia, outros mais a rodovia, alguns a ferrovia, mas com o advento do bloco e a perspectiva de união de tudo no futuro, ser um país só, aí tem que se refazer as perspectivas estratégicas, as perspectivas de integrações multimodais, enfim. O programa Marco Polo vem nesse bojo aí. O que é? É um programa de apoio financeiro comunitário, quer dizer, do bloco inteiro, para melhorar o desempenho ambiental do sistema de transporte de mercadoria. Ações. Bom, aqui é o seguinte. O programa ele visa apoiar ações que buscam uma migração do jeito que for possível, lógico, e que valer a pena, do transporte rodoviário, que é o que mais polui, que é mais caro por terra, aquela coisa toda, para os outros modais. E aí o objetivo é voltar aos patamares de 1988, que eles consideram lá ser o ideal. Estava mais próximo daquele equilíbrio que eu mostrei na página passada. 33% rodoviário, deixa eu mostrar para vocês. 33% rodoviário, 32% ferroviário, 29% aquaviário. Certo? Esse é o objetivo. Olha só, melhorar o desempenho ambiental do sistema de transporte, reforçar o transporte intermodal, contribuindo para um sistema de transporte eficiente e sustentável. Essa sustentabilidade ambiental e econômica também. Ações de transferência modal.
Aí, como eu disse, transferir o máximo possível o transporte de mercadorias do modo rodoviário para os demais. Ações catalisadoras. Mudar a maneira como o transporte não rodoviário de mercadorias é efetuado na comunidade. Aí vê-lo como solução para a problemática ambiental, para a melhor dinâmica do transporte, para a melhor logística, enfim, para por melhor ganho econômico. Isso deve ser baseado em inovação. Então, essa inovação, ela tem que cumprir 3 etapas. Primeiro, identificar os problemas. Depois, propor soluções para transferir esse modal rodoviário para os demais. E a terceira ação está associada a ações de aprendizagem comum, que é o fato de partilhar isso, partilhar conhecimento, não guardar para si como uma visão competitiva, mas partilhar, aprender junto, entender que um depende do outro, isso como países, né? Que um país depende do outro, que a gestão de um depende da gestão de outro, pensando com a cabeça de comunidade. O nome desse programa é Programa Marco Polo, tá? E ele é na União Europeia. Ok? Pessoal, vou encerrar por aqui. Já passamos aí de 20 minutos e começa a ficar enfadonho, né? Para ano que vem, eu quero dar uma ênfase maior para o transporte rodoviário e fazer algumas comparações de como ele é visto no mundo e no Brasil. E depois a gente passa por ferroviário, hidroviário, enfim, a gente fala de todos os transportes. Ok? No mais, grande abraço para vocês, façam as atividades e vamos tocando o barco aí. Tamo junto, tá? Abraço.